Olá a todos e todas, meu nome é Vitor Crubelati, sou aluno do mestrado pelo PROLAN da USP e hoje vou apresentar meu artigo Arte Latina e o Sistema Centro-Periferia, Hegemonia e Inserção. Bom, a ideia inicial desse artigo é, num primeiro momento, tentar entender, compreender de que forma, ao longo desses mais de 500 anos, as relações entre a América Latina e Europa e Estados Unidos aconteceram. E para entender essas relações, vamos tomar por base uma das grandes ideias, né, uma das mais famosas ideias difundidas e criadas por Raul Prebisch, um economista argentino. Essa ideia que a gente vai trazer aqui hoje é a ideia do sistema centro-periferia. É a partir dessa ideia que a gente vai buscar entender de que forma essa dominação física, num primeiro momento, imposta pelo europeu na América Latina, ela com o passar do tempo, vai extrapolando para outras esferas, como cultural, econômica, social. E a gente vai focar um pouco mais nesse artigo a questão da arte latina, de que forma essa arte latina é recepcionada, foi, na verdade, recepcionada ao longo de toda essa história, e como ela está sendo recepcionada hoje, por esses grandes centros. Inclusive, vamos falar um pouco do fenômeno da internacionalização de obras de arte. Bom, e para começar as ideias desse artigo, a gente traz a ideia de América Latina, a ideia entre aspas mesmo, de Minolo. Ele fala que desde o século XVI, né, os textos que foram escritos sobre a América Latina, os mapas que foram traçados, eles não se distanciam de forma alguma de uma perspectiva europeia sobre a América Latina. E se apresentam como universal. Aí é o pulo do gato. Então, obviamente que esses autores reconhecem que existe um mundo, um povo fora da Europa, mas são objeto e não sujeito. Percebam a primeira dualidade que a gente enfrenta aí. Então, já percebemos nesse primeiro momento que há um olhar construído sobre a América Latina e, consequentemente, uma história escrita sobre a América Latina por meio de uma perspectiva europeia. Então, a gente vai percebendo que a forma de olhar para a América Latina ao longo de todos esses anos, ela impacta demais na forma como o próprio latino-americano se encara, se vê, interpreta a própria história. E aí, já entrando na nossa ideia de sistema centro-periferia, falando um pouco de Prebisch, o próprio Barbosa fala que ele interpretou a realidade argentina e depois latino-americana, porque ele conhecia, a partir da sua própria perspectiva como, de um privilegiado servidor público, e também como construtor de instituições nacionais, como o Banco do Central Argentino, CEPAL e IUPS, UNCTAD. Então, o Prebisch, a partir de toda a sua vivência, ele desenvolve um trabalho que é encarado como um divisor de águas no entendimento do desenvolvimento latino-americano e também na inserção da América Latina no contexto internacional. O próprio Prebisch, então, ele desenvolve alguns conceitos muito famosos, alguns deles a gente não vai falar aqui, mas, por exemplo, desenvolvimento para dentro, insuficiência dinâmica, mas o que a gente vai falar aqui hoje é a ideia do centro-periferia. E justamente, todos esses conceitos, eles têm um caráter em comum, que é compreender as especificidades não compreendidas. A América Latina tem suas especificidades que não são levadas em conta. E vem Prebisch e traz essas especificidades para a discussão. Então, um dos seus grandes textos, que fala muito sobre o conceito de centro-periferia, é o texto O Desenvolvimento Econômico da América Latina e alguns dos seus principais problemas. Texto de 1949, que é quando o Prebisch introduz, né, esse primeiro embrião do pensamento do sistema centro-periferia. E o próprio Prebisch diz que, na verdade, ele começa esse texto com uma grande crítica à premissa vigente da época, que era a especialização produtiva, ou seja, a teoria das vantagens comparativas do Ricardo, especialização internacional, a divisão internacional do trabalho. E ele começa o texto criticando já essa divisão. Ele mesmo fala que, nesse esquema, cabia a América Latina como parte da periferia, perceba a palavra, desse sistema econômico mundial, o papel específico de produzir alimentos, matérias-primas, commodities, né, para os grandes centros industriais. Ou seja, nesse sistema, nessa realidade, não havia espaço para a industrialização dos novos países. Então, é a partir daí que o Prebisch começa a desenvolver esse conceito de centro-periferia. Gente, grosso modo, resumindo centro-periferia, a gente entende por centro os países desenvolvidos e produtores de bens manufaturados e os países da periferia, como os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, produtores de bens primários. Tá? E Prebisch entende que a construção, a constituição desse sistema centro-periferia
se dá por meio desse processo histórico de formação e desenvolvimento técnico das nações, ocorrendo de forma diferente em cada um desses lugares. Olhando para a atualidade, a gente começa a compreender que essa realidade latino-americana ela pode ser compreendida ainda hoje por meio da dinâmica do sistema centro-periferia, que foi desenvolvida por Prebisch. A gente percebe que essa concentração de atividades com maior elasticidade de renda da demanda encontra-se nas mãos do centro e afasta cada vez mais esse centro das periferias. E a gente fala, afastar de forma econômica, cultural e socialmente falando. Então, e a periferia segue, né, nas atividades com menor elasticidade de renda, ou seja, atividades primárias. E acaba que essas diferenças sociais dentro da América Latina, dentro dos países subdesenvolvidos, acabam reverberando para outras áreas, como saúde, cultura e educação. E é a partir daí que a gente começa a entender que a forma como a arte é recepcionada no mundo é também impactada por meio dessas dinâmicas mundiais. Tá? Então, a gente começa a entender aqui que talvez o fenômeno de internacionalização de obras latino-americanas para os grandes centros, para os grandes museus, grandes feiras bienais, talvez seja uma saída possível para superar essa dinâmica do centro-periferia, dinâmica de desvalorização, inclusive, e também uma consequência direta desses problemas estruturais gerados. É uma alternativa que os grandes marchands buscaram para tornar conhecidas as obras nas quais eles colecionavam, os próprios artistas também. Então, gente, alguns conceitos rapidinho aqui, tá? Conceito de arte latino-americana. Impossível delimitar a arte latino-americana, ainda mais nesse contexto plural que a gente vive. A América Latina é gigante, é pura cultura, é muita coisa, muita cultura diferente, muito artista diferente, muita forma de fazer diferente. Então, é impossível abarcar tudo numa coisa só, sem, como diz o próprio autor aí, escamoteamentos ou excessivas simplificações. Sobre essa recepção da arte de origem latina, muitas vezes essa recepção ela vem com um rótulo de uma obra de arte que está condenada a ocupar o lugar de outro nessas narrativas hegemônicas, e nunca o protagonista. E, por fim, sobre o intercâmbio de arte. A história da arte, que muitas vezes ela possui esse caráter, em grande parte, eurocêntrico, é incapaz de enxergar para além dela própria e acaba ditando direção que se dá o intercâmbio, sempre do centro para as margens, e não das margens para o centro. Esse aqui é o grande ponto que a gente traz. Gente, a gente também percebe que existe esse caráter na arte latina, que é a forma como ela é recepcionada no mundo. É sempre com essa coisa do imaginário, das fantasias de paraísos selvagens, enfim. A própria Aracy Amaral fala, quando ela toca sobre um exemplo de uma exposição itinerante, uma exposição viajante, que é a América Latina, a arte do fantástico, o próprio nome já diz. Uma exposição que aconteceu de 1920 a 1987, várias obras, 125 obras, se não me engano, e uma baita exposição enorme, só que ela trazia muito desse contexto do fantástico, da vertente mágica, do exotismo, do universo tropical. Então, muitas vezes a arte latina estava condenada a seguir por esse caminho, e excluindo toda e qualquer vertente urbana, realidade rural, né? Enfim. E, por fim, a gente começa a compreender que as coisas vêm mudando um pouco, tá? Nas últimas décadas, algumas exposições elas vêm olhando para a arte latina de uma forma diferente, para artistas latino-americanos de uma forma diferente, instituições gigantes estão sendo responsáveis por uma grande internacionalização de obras, tornando obras latino-americanas e artistas latino-americanos conhecidíssimos mundo afora e valorizados, inclusive. Enfim, e são várias as obras que até então ficavam dentro desse contexto do fantástico, do exótico, do folclórico, e que a partir de um certo momento eles começam a ser olhados de uma forma diferente, então fazendo parte de colecionadores, inclusive internacionais. E, gente, por fim, para finalizar aqui nossa exposição, a gente traz algumas ideias articuladoras da Maritza Monteiro para superar esse pensamento eurocêntrico. Então, ela traz 6 ideias mais especificamente, e todas com um caráter de repensar o saber popular, a ideia de comunidade, de participação, redefinição do pesquisador, a perspectiva de dependência e de resistência, inclusive, revisão de métodos, tudo isso para repensar
esse pensamento eurocêntrico tão presente no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, a gente finaliza o trabalho aqui dizendo que, de fato, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas não só internacionalmente, como também e principalmente internamente. A criação de uma consciência latino-americana talvez seja o primeiro passo para o desenvolvimento da nossa região nos mais diversos aspectos, não só econômico, mas também social, cultural. Então, o meu trabalho é esse. Agradeço a atenção e uma ótima tarde para todas e todos.